quadro Mente em Foco desta terça-feira nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. E não necessariamente são os relacionamentos com algum tipo de agressão ou algo do tipo. Relacionamento abusivo é uma coisa muito mais simples de se identificar do que alguma ação mais enérgica. Para falar sobre relacionamentos abusivos, nós estamos recebendo, claro, sempre ela às terças-feiras, Raquel Ricciardi. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, você? Tudo ótimo, sempre muito risonha, muito feliz, Raquel Ricciardi. Bom, Raquel, vamos falar então sobre um assunto muito sério, que é a relação abusiva. As pessoas dizem, a relação abusiva é aquela relação com agressão, xingamento. Explica pra gente como que se dá uma relação abusiva. Bom, a gente tem em mente muito que a relação abusiva, as relações tóxicas, elas acontecem somente do homem para a mulher e somente quando o homem bate. E não é isso. As relações abusivas não são só entre namorados, pode ser entre amigos, entre famílias, entre chefe e funcionário, né? Tem vários, não fica só na relação casal. E tem muitas vezes também acontece o inverso, da mulher também ser abusiva. Né? Não é só o homem, né? Tem muita relação onde é a mulher que é abusiva no que ela faz, né? Então, o que seria isso, né? Eu acho que a gente pode falar que é um encontro explosivo entre duas pessoas, onde o pior de um é projetado no seu parceiro, o pior dele é projetado no parceiro. E é uma relação muito de dependência. O abusivo, ele depende emocionalmente um pouco dessa relação, por isso que é tão difícil largar. É uma identificação de sombras que a gente chama, né? O que acontece? Todos nós temos as nossas sombras. O que é? Aquilo que a gente não identifica, aquilo que a gente não reconhece, aquela parte que a gente não tem muito estruturada. A gente reconhece ela, a gente acaba... É o que a gente tem de pior, assim, o de pior e o não identificado. Isso no sentido psíquico, você quer dizer, isso, né? O que acontece? Ele projeta no parceiro essa sombra e o abusivo, né? O outro acaba identificando um pouco com isso, né? Identificando um pouco com essas questões. Vamos colocar um exemplo aqui. Às vezes, tem muitas pessoas que têm uma forma errônea do que é o amor, do que é o amar. Por exemplo, na relação dela materna, talvez a menina, o pai dela amava de uma forma muito destrutiva, muito autoritária, né? Muito, não tinha carinho, né? Era muito autoritária, porque é muito rígido. E ela entende que a forma de amar é essa. Então, ela acaba ficando dependente de algum relacionamento onde o parceiro, teoricamente, ela acredita que ele a ame dessa forma. Só que isso não é forma de amor, né? Não é uma forma, ela entende que o amor é essa e acaba aceitando isso, né? E o que a gente, né? Nós vamos falar um pouco do que acontece nas relações abusivas, mas assim, hoje em dia, eu falo que as pessoas têm muito medo de ficar sozinha. Tá acontecendo o que a gente chama de uma síndrome do medo da solidão. E as pessoas têm tanto medo de ficar sozinhas que elas acabam aceitando algumas relações muito abusivas pelo simples fato, ela se sujeita. Isso mesmo. Então, assim, pelo simples fato, ela se mantém aquela relação abusiva, mas só para ela poder postar nas redes sociais que ela tem alguém, fica colocando ênfase muito numa qualidade da pessoa para esconder os abusos, por exemplo. Nossa, o meu namorado, nossa, ele é muito atleta, ele é muito saudável, ele fica dando simplesmente para esconder outras e para mostrar para o outro mesmo que ela está numa relação. É para ela não dizer que ela está sozinha, como se hoje estar sozinha fosse uma coisa ruim ou que a pessoa está largada. Não, pode ser uma escolha própria dela estar sozinha hoje, né? Mas hoje em dia as pessoas estão com muito medo, então isso faz com que elas se rejeitem muito a qualquer situação, qualquer abuso, né? Mas Raquel, só fazendo uma pergunta dentro disso. As pessoas estão com medo de ficar sozinhas, com medo da solidão ou com medo da reação dos outros para com ela por ela estar sozinha? Eu acho que os dois. Hoje em dia eu acho que estar sozinha hoje, muitas pessoas, é como se ela tivesse largada, né? Como se ninguém quisesse ela. E não é assim.
Né? Algumas sim, porque tem medo da solidão. Elas já ficaram sozinhas em alguns momentos, não dão conta, então se sujeitam. E outras também por simples fato de querer mostrar para alguém que tem um parceiro. Né? Acho que cada caso é um caso, né? Cada um tem sua história. Né? É um dos grandes gatilhos sociais, né, que eles falam, é estar acompanhado, né? Acaba ajudando bastante. Então, assim, como que começa uma relação abusiva? Eu acho que uma parte, eu vou citar uma série aqui que ficou muito famosa, A Casa de Papel. La Casa de Papel. Então, assim, a Raquel, que era aquela... a policial, ela tinha uma relação muito abusiva com o marido dela. E uma das falas que ela introduziu ficou muito claro que ela falou assim: quando meu marido começou a fazer isso comigo, eu achava que ele estava cuidando de mim. Porque ele começou assim: olha, você não vai colocar saia, porque onde você trabalha com muito homens. Aí ela pensava: nossa, meu marido me ama, eu realmente não vou colocar saia, porque realmente a maioria dos meus trabalhos são masculinos, então pode ser que eu seja abusada. Então, assim, a primeira impressão é que é como se fosse um ato de amor e um ato de cuidado. Olha, não faz isso, aquele seu amigo lá, presta atenção, melhor você não andar com ele. Então a pessoa começa a identificar como se fosse um zelo, como se fosse uma proteção. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim, ele tá preocupado comigo, né, que eu vou de saia naquele ambiente. Então, e nisso também tem, gente, lembrando também que pode ser da mulher com o homem, né? Olha, não converse com aquela ali, ela dá em cima de todo mundo, vai sair falando de você que tá dando mole, não vai fazer bem pra sua imagem, então melhor você se afastar dela. Então, assim, começa tudo como se fosse um cuidado, um zelo, uma proteção. E assim, o que o abusador, as características dele? Eu acho que a agressividade, né, é uma das principais características. É assim, uma coisa pequena eles fazem, se torna uma briga muito grande, né, em relação a quando a pessoa faz uma coisa que ela não acha que é certo, né. Outra coisa, elas têm um nível de ciúmes muito grande, elas são extremamente ciumentas, elas perseguem, né? Hoje não é mais, elas não perseguem mais, né? Elas stalkeiam, né? Então stalkeiam tudo, stalkeia o WhatsApp, com quem conversa, stalkeia as ligações, com quem faz ligações, com quem conversou, né? Com quantos grupos ela pertence ao WhatsApp, e começa a querer cortar, começa a querer isolar o parceiro. Então, as brigas são tantas, mas você conversou com fulano, porque você tá dando em cima. Para evitar as brigas, o parceiro vai cedendo. É melhor eu sair desse grupo de WhatsApp, porque... tá tudo bem, é mais importante a minha relação. Só que isso ela vai fazendo com todas as relações dela. Isso é um erro muito grande, não é? Que as pessoas ainda cometem. Não, elas cometem muito, mas, né? Hoje em dia é muito comum hoje. Deixa eu fazer uma pergunta, usando um termo meio técnico, mas a gente explica. O relacionamento abusivo, ele pode se tornar, vamos dizer assim, uma síndrome de Estocolmo? Que a pessoa ela se apaixona pelo sequestrador dela, vamos dizer assim? Não. Que a pessoa doma ela a tal ponto que ela se apaixona de verdade pela pessoa. Porque o síndrome de Estocolmo é quando tem um estresse ali, né? Tem um abuso pequeno, onde não tem uma relação, eles não tinham uma relação. Entende? E é depois que sai, agora nesse caso ela já tem uma relação, já né? Tá na relação, já e tá numa relação, relação, fica abusivo, né? Já tá abusivo. E é importante a gente falar o seguinte, não é para desleixar do relacionamento também, não, tô sendo abusivo, não é para você não ceder. Eu acho que tudo tem que ter um meio termo, né? E o que acontece, continuando o que eu tô falando, aí a pessoa vai se isolando. E aí, como ela se vê sem amigos, ela se afastou da família e ela vai se sentindo muito frágil. E aí, na cabeça dela, mais dependente ela fica do parceiro. Porque normalmente o parceiro fala: se você largar de mim, você não vai arrumar outra pessoa como eu. Ninguém vai fazer por você o que eu faço. Então, assim, ela fica se sentindo muito frágil, como se realmente ela precisasse daquela pessoa, porque ela não vai conseguir mais ninguém. E uma das características também, o abusado, ele tem um sentimento de culpa muito grande, porque o abusivo faz com que ele se sente responsável por todas as brigas. Ele tem questionamento para tudo. E é como se ele sempre devesse favor.
eu faço isso pra você. E o abusivo fica muito naquela situação como se ele sempre devesse favor, como sempre na cabeça dele, nossa, eu nunca faço nada, ele faz tudo pra mim, olha, eu não faço nada. E isso torna mais dependente, vai aumentando o ciclo, né? Ele torna mais dependente, ele fica mais frágil. E é muito difícil sair de uma relação abusiva. Não é fácil, sabe? É bem difícil a pessoa que tá nela. E isso também se aplica a trabalho, família, não é só em relacionamento amoroso, não, né? Não. Em todas as relações, né? Com colega de trabalho, com seu chefe, com seu irmão, né? Até mesmo com seu pai, com seus pais, né? Com a família. É que é muito comum hoje, tem muito foco na relação casal, mas acontece em outros relacionamentos também. Por que você disse que é difícil sair de uma relação abusiva? Porque o abusivo, lembra, são duas pessoas que se encontram, há uma certa familiaridade desses abusos por uma questão pessoal de cada um, da sua história. Então, talvez essa forma de amar errônea que ele trouxe da sua história, o parceiro faz, então ele fica muito dependente, tem o encontro das sombras, cada um projetando no outro aquele lado seu que não é completo, que não é identificado. Então, tem uma dependência. O abusivo quanto o abusado, eles acabam tendo uma dependência dessa relação. Né? Apesar do sofrimento, ele não consegue largar, porque ele acredita que ele precisa daquilo, que ele não merece outra coisa melhor, que ele não consegue sair. Então tem que procurar ajuda, tem que fazer terapia para identificar suas questões, para aumentar a sua autoestima, porque geralmente o abusivo ele tá com a autoestima lá embaixo, porque o parceiro não reconhece nada dele, não reconhece o seu sucesso, seja ele qual for, nunca coloca, nossa, como você tá bonito, sempre não. A pessoa era linda, ela vai se diminuindo, daqui a pouco tá se sentindo feia, não se arruma mais, porque o arrumar gerava insegurança no parceiro. Então de tanto ele brigar, a pessoa não se arruma mais. Ela não passa um batom, o parceiro também não se arruma, né? O homem, e acaba virando isso. É possível consertar uma relação abusiva a tempo? Cada caso é um caso, né? Mas há possibilidade. Há possibilidade, mas tem pessoas que elas têm elas têm uma relação com o outro muito difícil por questões dela. Então tem que entender. E outra coisa, gente, a mudança sempre vem de dentro para fora. Não adianta você querer mudar seu parceiro se ele não quer mudar. Então sempre tem essa ideia de, não, eu vou continuar na relação porque, eu vou mudar. Ele vai mudar. Não, esse é temporário, ele vai mudar. Não, ele não vai mudar. Ele só vai mudar quando ele quiser mudar, quando ele sentir necessidade da mudança. Então essa questão de que, não, eu vou continuar, que eu mudo meu parceiro, ninguém muda ninguém. Se para ele está confortável. E além de tudo, às vezes ele nem identifica que ele precisa de mudança, porque para ele é tão certo que a relação tem que ser assim, que ele não precisa de mudança. Quem precisa é o outro que não está obedecendo às regras dele. Então ele não vai mudar, que na cabeça dele é fato. Como que a parceira faz isso? Ou como que o parceiro faz aquilo? Eles têm uma dificuldade muito com não, né? Eles não aceitam não. Uma das questões que a gente tem muito é que assim, né, chega muito para mim no consultório, no caso da mulher, a maioria faz sexo com o marido porque se sente ameaçada, né? Porque o abusador ameaça muito, né? Ele quer fazer sexo, um dia ter relação, não tem, briga, então ela acaba cedendo. É uma relação que cede não porque ela quer, por ameaças, ou mesmo o homem por ameaças. Enfim, você está percebendo, você com certeza está identificando alguma situação familiar para você no que a Raquel está falando. Então a gente recapitula para você. Relação abusiva não é só agressão, faz parte de um jogo mental, né? Que a pessoa acaba controlando o relacionamento de uma forma em que a outra pessoa ela se sente no chão, não é? Isso acaba acontecendo muito. Você tem recebido muito caso disso no seu consultório? Nossa, muito. E assim, o que eu tenho recebido também de mensagem nas minhas redes sociais, no Instagram, que as pessoas, né, me ajuda, meu parceiro viu que eu estava conversando com um amigo no Facebook, desmanchou o noivado, não vai mais casar, mas era meu amigo. Nossa. Só porque ele mandou uma mensagem, eu já excluí tudo, agora eu paguei como é que eu tenho ele de volta? Aquele desespero do medo da perda, né, que não consegue perder, né?
Cuidado, viu? Juízo com esse tipo de relação, porque se for para ficar te podando, é melhor ir para outra. Ô, Raquel, deixa eu te fazer uma pergunta. Falando ainda sobre essa questão da relação abusiva, existe uma fórmula para se ter um relacionamento saudável sem ser abusivo, assim, cada um ter dentro de si uma consciência de que o outro também é importante e evitar esse tipo de abuso que depois pode acabar, sim, resultando em uma coisa mais séria? Eu acho que a principal coisa é você entender que o seu parceiro tem vida própria, que são duas pessoas diferentes. Ele tem seus amigos, você tem o dele. Eu acho que assim, entende que numa relação ninguém mais tem vida sozinho. É só uma vida só, é aquilo que funciona, então ninguém mais pode ter amigos, ninguém pode mais conversar com outras pessoas, a não ser que seja uma coisa comum. E não é isso. É importante cada um continuar tendo a sua vida. Isso não significa traição. Eu ter uma roda de amigas não significa que eu estou traindo o meu amigo e o homem jogar seu futebol e ir para um barzinho, às vezes, não significa traição. Isso é saudável. Quando o parceiro volta, né, numa outra sintonia, numa confiança. É entender que as pessoas estão juntas por livre e espontânea vontade, né? Elas estão ali, estão com você por escolha, porque elas querem. Não que fique como obrigação. É entender, respeitar o outro, né? Cada um se respeitar ali na relação, se respeitar como indivíduo, se respeitar como opiniões, é um respeito. É que hoje em dia, né, algumas pessoas, eu até conversei com algumas pessoas antes da gente gravar sobre esse tipo de assunto, as pessoas falam assim, olha, hoje em dia é tão difícil confiar em alguém que até no parceiro a gente às vezes acaba desconfiando, né? É importante você falar isso, porque o que acontece de confiar? Então a pessoa teve um relacionamento lá de anos, ela terminou. Só que ela não trabalhou esse término. Ela carrega para outra relação as coisas erradas do relacionamento antigo. E assim ela vai indo. Então assim, ela reproduz no outro aquilo que ela sofreu, aquilo que ela imaginou que ela fosse acontecer. Então assim, por isso que é muito importante a terapia, por isso que é muito você entender o que aconteceu, entender por que terminou, entender que, né, a sua parceira agora é diferente da outra, né? Então não projetar na outra aquilo que você sofreu com a passada, né? Então você identificar muito que cada relação é uma relação. Perfeito, Raquel Ricciardi falando conosco, um papo bastante bacana, você se identificou, conhece alguém nesse mesmo caso, que é sobre relação abusiva, o assunto dessa terça do nosso Mente em Foco. Raquel, então dando andamento no programa, sobre o que nós vamos conversar na semana que vem? Vamos falar um pouco de compulsões? Muito bem, então as compulsões nós vamos basicamente falar sobre vícios. Isso, sim. Então você já pode mandar a sua pergunta para a Raquel ou sugerir um tema, mas se tiver uma pergunta sobre compulsões, você pode mandar para os telefones que aparecem aí na sua tela, 3551-7458, o WhatsApp, o 988-337458, ou o Facebook, que é o facebook.com/tvsul, e também para as redes sociais da Raquel, né, Raquel? Isso, que é @psiraquelr. Tanto o Face quanto o Instagram. Na semana que vem, mande suas perguntas, vamos falar sobre compulsões. Raquel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada a vocês, até semana que vem. Nos vemos lá.